Olá, queridos alunos, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Gustavo. E hoje nós vamos fazer a correção da prova CPB sobre a parte de lançamento oblíquo e os movimentos, certo? Então, vamos analisar aqui a nossa primeira questão, né? Ela é sobre, na verdade, sobre o movimento uniforme, né? Então, ela fala o seguinte: uma viatura um viaduto, melhor, em forma de arco de raio R, é constituído por construído sobre uma ferrovia. Muitas pessoas sentadas dentro do automóvel e ônibus e também sobre assentos da moto comentam que parece ficar mais leves num ponto mais alto do viaduto, certo? Principalmente quando passam nesse ponto em grandes velocidades. Um motociclista, ao atingir um ponto mais alto do viaduto, com a figura 3, percebe que estava no ponto de perder contato com o seu corpo com o assento da moto. Nesse momento, qual a melhor atitude que ele deve tomar para isso? Né? Ele fala assim: deve manter a velocidade da moto constante para o seu peso, né? Teria intensidade igual à força de contato e tudo assim por diante. Então, o que ele fala aqui, né? A alternativa correta é a alternativa E. Ele deverá diminuir a velocidade da moto de modo a aumentar a intensidade da força de contato, força normal, que entre ele e o assento. O que acontece aqui, meus queridos? A nossa tendência é sair pela tangente, certo? Então, aqui na verdade a gente tem quase um lançamento horizontal. Então, se você reduzir essa velocidade, né, a tendência é você ficar mais grudado ao chão, por causa que quanto maior a velocidade, maior vai ser a tendência do objeto ele continuar em linha reta. Nós temos a primeira lei de Newton envolvida aqui. Então, a atitude correta seria realmente diminuir a velocidade, ok? Vamos fazer a questão 2 aqui, que ela fala o seguinte para nós. A questão 2, ela diz o seguinte: em 1949, José da Silva Sérvio, popular russo, afirma ter sido o autor de um lance nunca visto. O jogador de futebol afirma ter cobrado um escanteio e ele mesmo ter ido na área cabecear a bola e fazer o gol, sem nenhum outro jogador o tocasse nesse trajeto. Supondo que seja possível tal efeito, qual aproximadamente a velocidade média do jogador precisa entre a linha de fundo e o ponto de cabeceio para realizar essa proeza? A alternativa correta seria 50 km por hora. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Correção. Prova CPB. Então, olha aqui. Que eu tenho mais espaço para trabalhar, né? Então, é o seguinte. Como é que a gente faria aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que ele quer velocidade média. Se ele quer velocidade média, pessoal, eu preciso saber qual é a distância que o russo percorreu e qual é o tempo que ele demorou para isso. O que a gente acontece? Então, imagina o lance do futebol, né? O cara vai lá, sai do escanteio, certo? Dá o chute no escanteio, ele mesmo vai correndo e, consequentemente, atinge lá a bola para fazer o gol lá, certo? Então o que a gente vai perceber? Na verdade, se você for entender, a gente vai perceber que o ΔS, na verdade, seria o alcance da bola, certo? Seria o alcance da bola. Então nós teríamos o alcance envolvido nessa questão. E o ΔT que ele está falando aqui para nós, tá? Nada que é mais que seria, na verdade, o tempo de voo do projétil, no caso da bola, certo? Então, eu preciso saber esses dois casos. Eu preciso saber o alcance e eu preciso saber o tempo. É isso. Então, se eu souber isso aí, eu calculo essa velocidade média que ele quer. Então, vamos aos dados que ele forneceu para mim. A primeira coisa que ele falou para mim é que a altura máxima atingida pelo nosso coleguinha aqui seria de 29 metros, certo? 29 metros. Então, o que eu posso fazer sobre isso, né? Bem, eu tenho uma fórmula de altura máxima, que seria isso aqui. A altura máxima é igual a VO
y ao quadrado dividido por 2g, né, que seria a altura máxima que o nosso coleguinha viu aqui, né? E vamos lá, o que eu posso achar com isso, né? Com isso aqui eu posso achar o VOY, né? Ou seja, o VOY ao quadrado é igual a 2g da altura máxima, certo? Ou seja, se eu for calcular isso aqui, eu teria o seguinte. Eu teria aqui 2 vezes 10 vezes 29. Ou seja, 20 vezes 29 é igual a 580, né? Ou seja, essa velocidade no eixo y seria igual a 580, certo? Então, beleza, já tenho a velocidade no eixo y, né? E eu seria que essa velocidade ela seria a raiz de 580, certo? Então, vamos lá. Vamos terminar de resolver aqui. Então, veja que se você ficar tirar a raiz disso aqui, né? Isso aqui é aproximadamente 24 metros por segundo, certo? Então, vejam, né? O que a gente pode fazer aqui, né, meus queridos? Se você for resolver isso aqui, tu vai achar o seguinte, né? Eu posso achar a velocidade inicial aqui nesse caso. A velocidade inicial, né? Se você for lembrar, a velocidade inicial nesse caso ele vai ser cosseno de, melhor dizendo, não cosseno, né? Na verdade, seno de 60 graus é igual a 24, certo? Porque o VY é o seno, certo? Então, fazendo isso aqui, você vai achar que VO é igual a 24 sobre 160, 0,87. Então, se a gente fazer aqui 24 dividido por 0,87, você vai achar aproximadamente velocidade inicial de 27,6 metros por segundo, certo? Beleza, então nós temos a velocidade inicial e, consequentemente, eu posso achar aqui o que, né? Vejam, com essa informação, né, eu posso aqui achar o nosso alcance, né? O alcance nesse caso aqui, se você for calcular, né, o alcance ele vai dar o seguinte: para calcular o alcance a gente precisa do VOX, né? Então que seria VO vezes, no caso, o cosseno de 60 graus, ou seja, a VOX vai ser igual a 27,6 vezes 0,5, ou seja, a VOX é igual a metade disso, né? Então, vezes 0,5 deu 13,8. Certo? Nós temos isso aqui. Então, com essa informação aqui, nós podemos calcular o alcance, certo? Mas eu não tenho as informações para calcular o alcance ainda, né? Eu preciso do tempo disso aqui. Então, como é que a gente calcula o tempo? Bem, o tempo nessa situação aqui, né? Lembrando que a bola faz uma trajetória, você pode calcular da seguinte forma. Você pode calcular que o tempo da altura máxima é o VOY dividido por G, certo? Seria praticamente isso aqui. Ou seja, se você calcular isso aqui, nós vamos achar aproximadamente 2,4 segundos para subir, mais, né, tempo de 2,4 segundos para descer. Ou seja, o movimento total ele tem 4,8 segundos, né? Então seria essa informação aqui. Então a gente teria, no caso, 4,8 segundos para subir e descer, certo? Esse aqui seria o nosso tempo total, né? Então, tempo de subida mais o tempo de descida. Beleza, então veja que eu já tenho o tempo, eu já tenho a velocidade inicial e agora eu posso calcular o alcance. Nesse caso, alcance, a gente sabe que é VOX vezes o tempo.
Ou seja, o alcance vai ficar 13,8 vezes 4,8. Ou seja, o alcance vai ser igual a vezes 4,8, 66,2 metros. Então veja, o cara ele tem que percorrer ao todo para fazer o gol, lá o lance e fazer o gol, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer toda essa trajetória aqui, que seria o quê? Ele tem que sair do escanteio, vir para cá em que tempo? Um tempo de 4,8 segundos e percorrer um alcance que é da bola de 66,2 metros. E a gente vai fazer a continha, né? Para calcular essa velocidade média que ele pediu para nós, velocidade média, eu vou pegar essa distância, 66,2, dividir pelo tempo de 4,8. Ou seja, velocidade média é só dividir isso. Isso ficaria 13,8 metros por segundo, né? 13,8 metros por segundo. Ou seja, se você passar isso aqui para quilômetros por hora, como é que a gente faz, né? Faz vezes 13,6, então vezes 3,6, nós vamos achar a resposta de 49,65 quilômetros por hora. Então, aproximadamente os 50 que ele achou. Ok? Então, é a velocidade que o cara tem que percorrer. Na verdade, é o valor do Vx, né? Que é a velocidade que ele é necessária para isso aqui, se você for analisar. Ok? Porque a velocidade dele é constante, na real, né? Então, seria com essa velocidade você calcula o alcance. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Então, essa seria a nossa questão número 2. Vamos lá. Vamos partir para a próxima. A próxima questão, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela fala a questão 3, que diz o seguinte, ó. Vamos lá. Ela fala o seguinte: uma jogadora de vôlei rebate uma bola na linha verde a uma altura de 2,6 metros com modo VO com ângulo θ em direção vertical numa região onde o local da gravidade vale 10. A distância máxima da rede à linha do fundo é de 9 metros. Considerando que a bola leva 0,2 segundos para atingir a marca e a resistência é desprezível, pode-se afirmar que o modo dos componentes VOx e VOy da velocidade da bola em metros por segundo é. Vamos lá. Então, primeira coisa, né? Veja as informações que eu tenho. Eu tenho aqui o alcance. Ó, ele me deu o alcance e ele me deu a altura. O que eu posso achar com isso? Com essa informação aqui do alcance, eu consigo calcular a componente x. Ou seja, 9 é igual a VOx vezes o tempo de 0,2. Porque o tempo é o que conecta tudo isso. Certo? Ou seja, se eu fizer essa continha aqui, né, eu vou achar 45. Olha lá, 45 metros por segundo. Certo? E o alcance? O que eu posso fazer com isso? Eu já matei, já sei que é a alternativa A, né? Mas vamos calcular o VOY. Como é que a gente pode fazer isso? Bem, calcular o VOY, né, eu vou utilizar a mesma equação que a gente fez lá, pois a gente pode calcular através do tempo, né? De que forma? Né? Ó, eu posso utilizar a fórmula da altura. Eu teria isso. Ou seja, se você observar, né, a altura inicial pode jogar como zero, ou seja, eu teria 2,6 é igual à altura inicial jogar como zero, referência solo, o VOY vezes 0,2 mais 10 vezes 0,2 ao quadrado dividido por 2. Né? Então, se você calcular isso, o que nós vamos achar? Só deixa eu limpar minha canetinha aqui. Nós vamos achar o seguinte: acharemos que 2,6
é igual a 0,2 VOY. E eu vou resolver essa expressão, né? Eu vou levar o 0,2 ao quadrado, que é 0,04, melhor dizendo, vezes 10, certo? Vai dar 0,4, dividido por 2, vai dar 0,2. Então, mais 0,2. Perceba que eu coloquei a gravidade com positiva, por quê? Porque ele vai estar acelerando, certo? Ou seja, fazendo essa continha aqui, nós vamos achar, né? Eu passo 0,2 para o outro lado, ou seja, vai ficar 2,4 é igual a 0,2 vezes VOY, né? E se eu dividisse 2,4 por 0,2, vai dar justamente o 12. Tá aí, né? Achei o meu VOY, que é minha componente horizontal. Beleza, meus queridos? Vamos catar a próxima questão, então? A próxima questão, ela é uma questão... Aqui, ó, mais uma. Ela diz o seguinte: o míssil AX-100 é lançado obliquamente com velocidade de 800 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com direção horizontal. No mesmo instante, no posto a 12 km do ponto de alcance do míssil, no mesmo plano horizontal, é lançado um projétil caça-míssil verticalmente para cima, com velocidade a interceptar o AX-100. A velocidade inicial de lançamento do projétil caça-míssil para ocorrer a interceptação desejada é de... Vamos lá. Né? Então, nós temos aqui, né? Nós temos aqui um lançamento neste caso. Então, veja que foi lançado com 800 metros por segundo, né? Essa informação. Vamos pegar aqui que a gente já vai rascunhando essa questão, né? Vamos lá. Então, veja aqui, né? Qual é o segredo da questão? É desenho, para variar, né? Então, o que você faz? Ó, você imagina isso, certo? O míssil, ele tá aqui. E aqui, a gente vai ter o alcance do míssil, a altura máxima dele, né? Porque, veja, ele tá a 12 km de distância, né? É lançado o míssil aqui. Então, você vai ter esse alcance, né? Que seria o 12 km. Ou seja, quantos segundos será que o objeto ele demora para percorrer esses 12 km? Né? É o tempo necessário para poder fazer a subida do nosso míssil antitanque. Na verdade é isso, né? Então você tem aqui os 12 km ao alcance, certo? Eu vou ter essa velocidade inicial aqui e a partir disso você consegue deduzir a questão. Então vejam, né? Se eu souber quanto tempo ele demora para chegar no alcance 12, é o mesmo tempo que o míssil tem para poder fazer o alcance, né, o alcance conforme a altura desejada ali. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é saber quanto tempo demoraria para chegar no alcance 12 km, certo? Alcance 12 km. Então, vamos fazer os cálculos. Como é que eu faço isso, né? Alcance é igual a VOX vezes tempo, né? Eu sei que o VOX é VO vezes, no caso, cosseno. Ele falou para mim que é cosseno de 30 graus, né? Então, cosseno de 30 graus, isso mesmo. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. VOX vai ser igual a 800 vezes 0,87, ou seja, VOX é igual a 800 vezes 0,87 é igual a 696 metros por segundo. Essa é a velocidade do VOX. Então, a partir disso, nós vamos ter o seguinte: 12 km, ou seja, 12.000 metros, certo? É igual a 696 vezes o tempo. Então, aí, ó. Né? Então, nós vamos ter essa divisão aí: 12.000 dividido por 696. Isso vai ser igual a aproximadamente
17,2 segundos. Né? 17,2 segundos é o tempo que o nosso amiguinho tem aqui para poder alcançar o míssil, né? Então ele vai ter que ter esse tempo aí para poder resolver tudo, né? E aí tem a questão né, dessa interceptação. Então vamos fazer uma suposição, né? Ele pergunta aqui o seguinte. Veja uma informação importante aqui, ó. Se vocês observarem, né, nós temos aqui acabei fazendo aqui de bobeira, né, mas nós temos o seguinte, a mesma velocidade VOY que o nosso foguete precisa fazer, né, é a mesma velocidade VOY que ele também irá subir aqui, né, porque veja o seguinte, o que acontece, né? Você pode calcular aqui, por exemplo, com a altura, né? Quer ver? Olha que interessante. Nós temos o tempo, ou seja, o foguete, por exemplo, atingir 12 km, ele vai demorar 17,8, né? 17,2 segundos. Se você, por exemplo, calcular a altura, né? Que esse nosso amiguinho ele irá alcançar, a gente pode calcular através dessa expressão aqui, certo? Nós vamos fazer o seguinte, VOY é igual a VO vezes seno de 30 graus. Ou seja, se eu posso calcular essa velocidade inicial aqui, né, como sendo 800 vezes 0,5, ou seja, o VOY vai ser igual a 400 metros por segundo. Né? Essa é a velocidade VOY, que é justamente a mesma velocidade que o míssil né, essa artilharia antiaérea, nesse projeto de caça-míssil, ele tem que estar também. Né? Quer ver como vai ficar igual? Ficaria o seguinte, a altura será igual a 400 vezes 17,2 menos 10 vezes 17,2 ao quadrado dividido por 2. Se você resolver isso aqui, nós vamos achar 5.400,8 metros. Ou seja, para ter interceptação, né, do míssil, pense comigo, vai estar assim. Ele tem que estar aproximadamente olha aqui, a 5.400 metros, certo? Nós vamos estar a 5.400 metros. Nós vamos estar com uma certa velocidade inicial aqui, né? VOX e uma velocidade VOY envolvido nesse processo. E ele tem que demorar 17,2 segundos. Por que tem que demorar 7,2? Porque o exercício falou que ele é lançado no mesmo instante, né, o artilharia antimíssil é lançado no mesmo instante que o míssil sai dessa posição. Ou seja, ele tem que percorrer 5.400 metros aproximadamente em 17,2 segundos. Se você for míssil, né, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que percorrer a altura de 5.400 metros com um tempo de 17,2 segundos, né? Com a gravidade contra, ou seja, eu posso utilizar essa equaçãozinha aqui da altura, VOY vezes T menos GT quadrado por 2. Perceba que vai ficar a mesma expressão que a gente teria lá na outra.
a mesma expressão daqui, ó. É a mesma expressão. Ou seja, a diferença é que nós vamos deixar o 400 aqui nesse caso. Ou seja, a velocidade inicial de lançamento tem que ser igual a 400 metros por segundo. Né? Então, traduzindo, gente, nessa situação aqui, a velocidade, no caso, a velocidade y tem que ser a mesma velocidade do lançamento do projétil, né, do caça-míssil. Beleza? Nossa última questão, é uma questão teórica. Ele fala o seguinte, vamos pegar lá. Um corpo é lançado obliquamente com velocidade de VO, formando um ângulo com uma horizontal. Desprezando a essência do A, podemos afirmar que, item A, né, o que acontece? Né? A velocidade na vertical aumenta? Não, né? Ela acaba reduzindo. O corpo realiza um movimento retilíneo uniforme na direção vertical? Não, né? É na direção horizontal. E a alternativa correta, a alternativa C. O modo da velocidade do ponto da altura máxima no movimento vertical é zero. Correto, né? E onde está o erro da D? Na direção horizontal do corpo realiza um movimento retilíneo uniforme variado. Está errado, né? Então, essa questão aqui é na direção vertical, não na horizontal. Beleza? Espero que tenham gostado da aula, que novas ideias surjam com essas aí. Beleza? Abraços e até mais.